Salve, salve pessoal, vamos lá. Aula passada a gente estava comentando sobre quando o gráfico é uma função ou não. Agora eu vou propor um exercíciozinho aqui para a gente trocar uma ideia. E vamos falar do domínio da função, né? Ou seja, os valores de x que a mesma pode assumir, levando em consideração algumas regras, alguns conceitos matemáticos aqui, para a gente ficar bem atento, beleza? Aí na nossa aula semana que vem eu vou continuar nesse tópico e vamos fazer algumas questões com gráficos. E aí eu não vou cobrar muito conhecimento de outras funções, eu vou cobrar mesmo que a gente estudou hoje, para a gente colocar em prática, principalmente visando as questões do próprio Enem, que é o nosso principal foco, acredito eu, perfeito? Então aqui a gente vai fazer algumas revisões, trocar uma ideia sobre o que a gente já vinha comentando, beleza? Seguinte, tem muito aluno na nossa sala que pensa em fazer cursos como medicina. E existem vestibulares aí, ainda chamamos de vestibulares tradicionais, né? Com foco em selecionar alunos para medicina. E uma das universidades mais tradicionais é a PUC. Então tem uma questão da PUC Minas que é sensacional, que fala mais ou menos assim, ó, qual, e ela vem muito de acordo com o que a gente está conversando aqui, dos gráficos abaixo, é uma função. Então essa aqui é pergunta muito direta. Lembrando, aqui a gente está comentando só sobre os reais. Então aqui eu vou escrever PUC. Minas. Tá, vou tentar fazer menorzinho, que aí cabe os três aqui, ó. Bom, não sei se vou conseguir não. Ok, também, o que acontece é o seguinte. Fazer esse negócio aqui menorzinho, e aí vocês vão pegar os detalhes. Não adiantou em nada. Ficamos aqui estudando, trocando ideia à toa, né? Então vou desenhar aqui normal. Tô com pressa não, irmão. X, epsilon, aí era bem assim mesmo a questão. Tom G aqui, né? Questão muito inteligente. Muito questão fácil, né? Simples, nada demais. Questão bem contextualizadinha e tal. Muito legal. Aqui te dava um G. Perfeito? Aí te perguntava qual desses gráficos aqui era uma função. Lembrando, a gente ainda não está falando de lei de formação da função. A gente está batendo o olho em questões, interpretando esses gráficos, beleza? Aí a dica que eu dei, que traduz muito dos conceitos da teoria que a gente estudou até então, que é o mesmo valor de y pode assumir diferentes valores de x, traduzindo um valor no nosso contradomínio, na nossa imagem, pode ter diferentes valores no nosso domínio, no nosso eixo x. Mas o mesmo valor de x não pode assumir dois ou mais valores distintos de y. Então, a dica que traduz todo esse conceito é traçar algumas retas, deixa eu trocar a cor aqui um segundinho, traçar algumas retas paralelas ao eixo y, e se alguma dessas retas cortar o nosso gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não será função. Aqui a gente tem claramente que as nossas retas, até então, essa reta aqui cortou esse gráfico só em um ponto. Então esse pedacinho aqui pode ser de uma função, é uma função sem problema nenhum. Porém, essa aqui já complica um pouco. O que está mais claro? Essa aqui já complicou bastante. Olha só, cortou em dois pontos. Aqui os dois pontos são muito próximos, né? Então poderia gerar uma duvidazinha, mas aqui os dois pontos são bem destacados. Então isso aqui não é função, não pode, não respeita as nossas condições para a existência de uma função. Então agora eu já vou direto na ferida, já vou procurar um ponto de interseção, uma reta que toque mais de um ponto de interseção. Aqui me salta aos olhos é quando eu traço aqui, ó,
tum. Na hora que eu traço aqui, eu toco aqui e aqui. Tocou em mais de um ponto, não é função, acabou. Nem é para você parar para ficar pensando muito não. Olha essa C, a gente já mata rapidinho. Traça aqui. Tocou, tocou. Já era. Pula D, não sei por que não, pula D. Olha a G. Tocou em 1, 2, 3 pontos. Menor chance disso aqui ser uma função. A letra certa é a letra D. Por quê? Porque na hora que ele fez o PUC Minas, ele abriu um pouquinho o M, inteligentemente ele colocou todas as letras inclinadas para a gente ter certeza absoluta que definitivamente a gente teria, perdão, sono, que a gente teria somente uma letrinha correta. E aí quando a gente faz isso, olha o que acontece. Tchum, 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 e assim por diante. Aí o que acontece aqui? Todas as minhas retas cortam o meu gráfico em somente um único ponto. Logo, a letra correta é a letra D. Beleza? Então, essas questões aí, elas vão aparecer para a gente nos vestibulares, cobrando que a gente interprete quando é uma função, quando não é. Ok? Belezinha, belezinha, belezinha? Então, ó, tá aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí pode comentar. Teremos uma live em breve, então fica mais fácil, né, de vocês comentarem comigo. Definindo o domínio, se aqui for zoado, domínio de uma função definindo o domínio de uma função não com o gráfico, mas pela que a gente vai fazer semana que vem. Sua lei de formação. Então, vou pegar a lei de formação da nossa função e vou definir o seu domínio. Olha como é que é simples. Pensa no seguinte, aqui eu vou colocar uma funçãozinha, vou falar f de x é igual a x mais 3. Beleza? Vamos olhar com muito carinho. Isso aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y, perfeito? Então, quem está habituado em ver y, não tem problema nenhum não. Aí o que acontece é, esse cara que representa y, ou seja, a nossa imagem, o nosso contradomínio, está falando o seguinte com a gente. Diferentes valores de x que eu substituir aqui, eu vou gerar diferentes valores de y. Procede. Vamos definir o domínio, ou seja, quais valores x pode assumir aqui? Vamos. Como que a gente faz isso? Estudando a função. Olha só. Se eu colocar aqui um valor de x, você concorda comigo que todo valor de x que eu colocar aqui, eu vou resultar num valor diferente para y? Tá claro isso pra gente? Olha lá, x0, x1, x2, x3 e assim por diante. Todo valor de x que você colocar ali, você vai resultar num valor diferente para y. Uai, diferentes valores de x, eu sempre vou ter diferentes valores de y. Então, cada valor, um valor de x, eu vou ter um valor de y. Isso pode acontecer? Pode. Não pode acontecer casos distintos. Esse aí pode acontecer, sem problema nenhum. Então, quais valores x pode assumir aqui? X pertence aos reais, que é o que a gente está estudando, beleza? Tal que x pode ser qualquer valor, beleza? Então, x pode ser os reais, vou só colocar isso aqui, ó. Vou mexer mais um, tá ótimo. X pertence aos reais. Não vai encher vocês com muita simbologia até então não. Dúvidas aí? Eu separei aqui uma questãozinha pra gente trocar uma ideia e só. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Tá aqui, ó, de equação, só que a gente vai tentar dar uma tratada nela como função, beleza? Então, nosso domínio pertence aos reais, só isso. Nosso domínio todo, deixa eu trocar a cor aqui no segundo. Nosso domínio todo, Dzão, vai ser igual todo o conjunto dos reais. Beleza? Tranquilo?
Então olha como é que é fácil. Agora eu vou pegar aqui a letra B e vou tentar mudar um pouquinho. Imagina uma função f de x definida pela seguinte lei de formação. X mais 1 dividido por x menos 3. Aí olhando para essa função, você vai pensar assim, uai, Nicão, mas todo valor de x que eu colocar ali, eu vou resultar num valor distinto para y. Sim, eu não vou discordar disso até então. Mas aí você não pode falar que o nosso x pode assumir qualquer valor. Por quê? Porque sempre que eu tiver uma situação assim, eu tenho que me garantir. Sempre que eu tiver uma divisão, eu tenho que garantir que, olha para cá, tá vendo o nosso denominador? O nosso denominador pode assumir qualquer valor, exceto 1. O que não existe na matemática? Divisão por zero. Então eu tenho que garantir que esse cara seja diferente de zero. Como que eu faço isso matematicamente? Fácil, eu faço que x menos 3 deve ser distinto, diferente de zero. Para que isso aconteça, o nosso x deve ser diferente de 3. Se o x for diferente de 3, qualquer outro valor ele pode assumir que essa função permanece sendo uma função. Belezinha? E como que eu vou garantir isso? Que o nosso x seja distinto de 3. Então olha aqui que eu vou escrever. X, olha o nosso conjunto domínio aqui, ó. X pertence aos reais, perfeitinho. Tal que, esse tracinho, tal que. Vocês já viram isso em conjuntos, né? X seja distinto, ou seja, diferente de 3. Então, x pode ser qualquer número real, incluindo aí fração, dízimas, periódicas ou não, sem problema nenhum. X só não pode ser quem? X só não pode ser 3. Então, nosso domínio é x inteiro, pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 3. Aí eu tomo um cuidado para deixar isso bem claro. Eu repito, converso com vocês, tudo bonitinho. Beleza? Aí qualquer dúvida, gente, aquele negócio. Comentem aí o que tá pegando. Se o trem tá complexo. Vou colocar aqui, eu ia colocar uma equação do segundo grau aqui dentro. Só que eu ia dar um spoiler da nossa próxima matéria, da nossa próxima questão. Aí ia ficar sem graça demais. Ia ficar muito, muito, muito sem graça. Então eu vou colocar só ali dentro um x mais 5. Por que eu estou revisitando as condições de existência, né? Alguns conceitos bem básicos. Quantos minutos de vídeo a gente já tem? Tá, já vou correr para a gente fazer a questão que eu quero. É que eu estou revisando alguns conceitos bem básicos para que a gente não vacile. Por exemplo, você tem uma equação e essa equação tem duas raízes. Aí você vai lá e encontra duas raízes, uma satisfaz o que você quer, outra em tese também satisfez, né? Só que na hora que você substitui na função um desses, você encontra uma raiz quadrada negativa, que não pode, você encontra aí um denominador zero, que não pode, acaba errando a questão por besteira. Então tomar cuidado. Aí só lembrar, para que essa função exista, eu tenho uma única condição. Qual que é a única condição? Eu não posso ter uma raiz quadrada negativa. Beleza? Por que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero? Pode ser zero, raiz de zero é zero. Por que isso aqui definitivamente não pode ser negativo? Porque a gente não está trabalhando com reais. Se a gente está trabalhando com números reais, não existe aí definido nos reais raízes quadradas ou raízes com índice par de números negativos. Então, automaticamente, a gente tem que fazer com que isso exista. O que a gente faz? Fácil. X mais 5 deve ser maior ou igual a zero. Para que isso ocorra, o nosso x deve ser maior ou igual a menos 5. Então, como assim maior ou igual
a menos 5. O que acontece é, pessoal, o seguinte. Se o meu x, por exemplo, for menos 4, que é maior do que menos 5, beleza? Menos 4 mais 5 vai dar 1. Então, 1 para cima, beleza. Se eu tiver menos 5 no lugar de x, menos 5 mais 5, 0. Existe raiz quadrada de 0, que é 0. Concordam comigo? Então, essa condição aqui ela é válida. O meu x não pode ser menor do que menos 5, por exemplo. Menos 7. Porque se ficar menos 7 mais 5 vai dar menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não está definido nos reais. Beleza? Então, nosso domínio aqui vai ser igual a x, lembrando, nosso x pertence aí aos reais, beleza? Nosso conjunto de solução desse probleminha, tal que o nosso x, ele deve ser maior ou igual a menos 5. É uma linguagem matemática aqui, belezinha? Tranquilo? Aí tá aí, ó, feito. Vou pegar aqui a questão, deixa eu só achar ela, uma questão de equação que ilustra muito o que a gente comentou. Aí eu lembro que algum aluno me pediu nas monitorias que eu faço online, né, para um lugar que eu trabalho, e aí sempre os alunos vão pedindo questões. Aí me pediram essa, eu achei sensacional, e me perguntaram por que que um dos determinados valores não serve, e aí a gente vai comentar sobre, beleza? Aí a questão fala, isso aqui é uma equação, por que que é uma equação? Porque já está me dando uma igualdade, um valor pré-estabelecido. Se isso aqui fosse f de x, ó, ou y, isso aqui seria uma função, né? Diferentes valores de x me dariam diferentes valores de y, diferentes valores de f de x. Mas, como já está igualando isso aqui, ó, evidentemente isso aqui vai ser uma equação, né? Mas o que serve aqui é a ideia para a gente aplicar. Como que a gente resolve isso aqui? A equação números reais representa. Então ele já definiu que deve ser conjunto dos reais. Então se uma das soluções disso aqui for um número negativo, não pode entrar aqui como solução, porque a gente tem uma raiz quadrada. Perfeito? Então automaticamente a gente não vai poder ter um número negativo aqui dentro. Apresenta. Aí te pergunta uma raiz, duas raízes e o que que acontece? Vamos multiplicar cruzado e ver o que que vai dar aqui, pode ser? Então vai ficar 4 vezes x mais 4 raiz de x. Isso é igual 5 vezes x menos 5. Beleza. Então aqui vai acontecer o seguinte, eu vou mandar esse 4x para cá subtraindo para sumir com aquela raiz. Olha como é que fica. 4 raiz de x vai ser igual a, esse 4x passa subtraindo, 5x menos 4x vai dar x, menos 5. Aí que é uma dica que eu dou, né? Sempre que tem uma raiz na equação, eu isolo essa raiz para elevar todo mundo ao quadrado. Porque na hora que você eleva todo mundo ao quadrado, geralmente você tem um produto notável, que aí é chatinho, eu sei que vocês não gostam muito, né? Eu dei essa matéria para vocês vir, mas você some com a raiz. Aí fica assim, ó, 4 ao quadrado 16 vezes raiz de x ao quadrado x, isso é igual a x quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais o segundo ao quadrado, 25. Esse 16x passa para lá subtraindo, eu vou igualar a zero. X quadrado menos 26x mais 25. Isso é igual a zero. Chegamos numa equação. E aí, o que o aluno que me pediu essa questão fez? Ele usou soma e produto. Aí ele viu que a soma das raízes dessa equação é menos b sobre a. Menos 26 dá 26. 26 sobre 1, 26. Aí tem isso. Uma equação de segundo grau possui duas raízes. Show! Tal que a soma dá 26. Foi precipitado, jogou a questão no lixo. Por quê? Porque uma das raízes não pode ser negativa, e a gente sabe que é possível a gente somar dois números em que um é negativo e o resultado é 26, então tem que tomar cuidado. E uma coisa mais importante tem que olhar sempre o domínio para ver se esse cara é diferente de zero. Beleza?
Pode ser negativo? Pode, só tem que ser diferente de zero. Então vou pegar isso aqui e vou fazer conta. Vamos achar aquelas raízes ali, beleza? Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. Que eu vou trazer nossa equação para cá. Vou fazer conta. Então, como? Vou fazer tudo bonitinho com Bhaskara. Sempre usei som do produto. Aqui dá para fazer com Bhaskara sem problema também. Então, faço som do produto, tá bom. Então fica x' mais x duas linhas, que é o que eu falei da soma, né? É menos b sobre a. Então isso aqui vai dar menos 26 sobre 1. Isso aqui vai dar 26. Então as duas raízes somadas têm que dar 26 e x vezes x duas linhas é c sobre a. C sobre a. O produto tem que dar 25 sobre 1, que vai dar 25. Então aqui nós encontramos a soma das raízes e o produto das raízes. Me fala dois números que o produto aí dá 25 e que a soma dá 26. Fala aí pra mim. É isso aí. Uma raiz vai ser 1, a outra raiz vai ser 25. Por que a gente precisa especificar? E por que a resposta não é letra C? Porque essa resolução aqui não vai ter duas soluções. Por quê? Se eu colocar o 1 aqui ó, no lugar do x, eu vou ter 1 menos 1. Isso aqui vai dar 0. E a gente tem que lembrar que isso aqui deve ser diferente de 0. Então o x não satisfaz essa equação pela questão do denominador distinto de 0. É o que a gente estava conversando em funções. A gente sempre vai ter que analisar isso quando te pedir o domínio de uma função. Ou seja, onde a função existe. Estamos estudando introdução de função. A primeira coisa que eu preciso entender é quando que a função existe, onde que a função está definida e assim por diante. E aí, abre um parênteses para, por exemplo, quando a gente estuda triângulos. Uma das primeiras coisas que a gente tem que estudar em triângulos é condições e essência de triângulo, ou seja, a soma, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados e maior do que a diferença deles, do que o módulo da diferença deles. Então essa equação ela só possui uma raiz válida. Essa equação aqui, essa aqui possui duas, mas essa aqui, que é o nosso probleminha real, ela possui só uma raiz válida que vai ser 25, beleza? Então aí a gente tem que procurar uma raiz que é uma, ó, duas raízes são quadrados perfeitos, sim, mas o 1 não existe, cuidado. Duas raízes, mas só uma é maior do que 10. Não possui duas. Duas raízes cuja soma é 26. Uma única raiz que é menor do que 10. Não, uma única raiz que é maior do que 10. Correto aqui seria a letra A. Belezinha? Então eu acho que ficou claro como que a gente define, como que a gente vê que é um gráfico, como que a gente define o domínio de uma função e etc.